Alô, meus amigos, mais uma vez retornando à sua companhia, trazendo o nosso programa Tubino Entrevista. Hoje, uma entrevista muito especial. Eu quero começar pedindo que vocês que assistem, vocês que gostam desses temas que nós estamos trazendo, né, faça a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante para nós e para a manutenção deste programa. De 15 em 15 dias, a gente sempre traz um assunto novo, né, com uma nova entrevistada, um novo entrevistado, e tudo isso graças à GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, que é esta empresa centenária que atende sempre com muito carinho todos os seus associados. Muito obrigado para a equipe de GBUX. Algum tempo atrás, nós tivemos a visita desta pessoa que nós vamos conversar hoje, que é lá de Arroio do Meio, faz parte daquele grupo maravilhoso de pessoas que também já entrevistamos aqui, o Espaço Aloha. E essa pessoa também já esteve aqui no nosso programa, e vocês vão recordar quando eu disser o tema que ela trabalhou com a gente. Era a respeito dos psicodramas. Lembram disso? Pois é, agora ela retorna, então, para falar de um outro assunto empolgante para todos nós, que são os sinos tibetanos. Tanta gente que até compra os sinos, usa indevidamente, digamos assim, não usufruindo toda a qualidade de vida que ele pode proporcionar. Então, conversando com vocês, Maria Luísa Lazari, diretamente lá de Arroio do Meio. Obrigado pela presença, querido. Tudo bom, seu Tubino? É um prazer estar de novo aqui com vocês, é um prazer estar com esse público e divulgando o que existe de antiga nova tecnologia no mundo do autoconhecimento, no mundo da cura, no mundo da espiritualidade, tá? Como o senhor já mencionou, eu trabalho também, além do psicodrama interno transpessoal, que foi o nosso tema anterior, com as taças tibetanas. As taças tibetanas... Desculpa, como é que é chamado? Não, são sinos tibetanos, então? Não, a gente... Taças, a gente chama de taças tibetanas. Em espanhol também se diz cuencos, nós chamamos de taças. Na verdade, elas têm o formato de uma taça, muito mais que de um sino, tá? Não tem o badalo interno, e elas são percutidas com uma baqueta. Percebam como o som reage. Ele se propaga, né, com uma suavidade incrível. Como ondas. E, na verdade, é assim que o som chega aos nossos ouvidos. São uma vibração sonora. É isso? Ondas de vibração que vão bater no tímpano, e esse movimento é decodificado pelo nosso sistema auditivo. Mas aqui acontece uma coisa diferente com esse material e com a técnica que eu trabalho. O som não entra pelo ouvido, o som entra pelo corpo. Todo o nosso corpo escuta. Eu vou falar um pouquinho primeiro de como funciona a técnica para depois chegar na história e como ela veio para o Ocidente. Na verdade, é uma técnica milenar, tá? Isso é usado pela população... Ela surge inicialmente lá no Tibete? Sim, Tibete e Índia. Tibete e Índia, eles usam muito... Isso faz parte da cultura popular. A própria Índia tem vários sistemas, a Índia, a China, o Japão e o Tibete, tem vários sistemas de cura e de harmonização que estão chegando ao Ocidente hoje, né?
aí tem as terapias ayurvédicas, aí tem a medicina chinesa, tem a acupuntura, coisas que estão vindo de lá, e todas elas trabalham com o princípio de que nós somos energia, e que essa energia, estando harmonizada, a coisa flui, tá? Esses sinos, eles ecoam em frequências próprias, eles ressonam, eles têm tamanhos diferentes, porque eles ressonam com as partes do nosso corpo, do peito para cima, articulações, do peito para baixo, o básico. Claro que pode ter intermediários que são específicos. Esses sons nunca desafinam, são como diapasões. Quando esses instrumentos são colocados sobre o corpo da pessoa, eles vibram e fazem com que a água do nosso corpo vibre. E a gente sente e escuta internamente essa vibração. Eles são eficientes quando essa frequência encontrar a frequência similar no meu corpo. E aí ocorre uma equalização e eu realinho o órgão, tá? É esse o princípio da coisa. E isso funciona por quê? Porque o som se propaga pelo meio físico. Não existe som no espaço. Por quê? Não existe ar, não existe água, não existe material. Tá? O som se propaga por meio de ondulações no espaço físico. Não importa se ele é mais denso ou menos denso, mas tem que haver um veículo físico. Tá? Ou seja, pergunto Maria Luísa, o nosso organismo, nem pensando nas taças, pensando no organismo em si, ele tem uma vibração constante, então, digamos, Sim. Ele é uma energia sempre em movimento, é isso? Esse é o princípio do átomo. Sim. Por que os cientistas não conseguem chegar ao zero absoluto, menos 273 graus centígrados? Simples. Porque se chegassem ao zero absoluto, não haveria movimento e deixa de existir a matéria. Tá? A matéria é movimento. E a densidade da matéria vai depender da frequência desse movimento. O ar é matéria em movimento, num estado de frequência dos átomos. O mesmo oxigênio que está no ar, está na minha água, que é líquida, e está na minha carne, que também contém oxigênio, que é sólida. Tá? Então, esse princípio permeia tudo. As taças são usadas no Oriente para fins terapêuticos e de meditação e expansão de consciência. Para fins terapêuticos, trata-se de harmonizar o corpo no meio em que ele está. Então, aqui tem um detalhe importante. Não se vibram as taças. O pessoal, até quando a gente comenta da massagem de som, eu sei, o pessoal faz aquele som diferente. Não. Para fins terapêuticos, esse som não serve. Esse som ele é bastante agudo e ele eleva a expansão de consciência. Ele pode ser usado em meditação, mas de forma ponderada, porque ele faz com que a água do nosso corpo vibre muito. Se eu colocasse aqui dentro água e fizesse esse movimento, a água iria ferver, não pelo aumento de temperatura,
mas pela aceleração das partículas da água, tá? E isso, imagina acontecendo dentro do meu corpo. Essa vibração, inclusive, poderia-se dizer que é uma vibração quente, ela vai esquentar? Eu não sei se ela chega a esquentar. Pode, eu não sei, agora isso eu não saberia dizer se chega a esquentar, mas a reação da água é como se estivesse fervendo, pula, literalmente pula. Por quê? Porque as partículas estão agitadas. Partindo do princípio da física, de que quanto maior a agitação das moléculas, maior o calor, eu acredito que em determinado momento isso possa vir a aquecer, a aumentar a temperatura. Perfeito. Partindo desse princípio, não da minha experiência. Sim. Mas, como o objetivo terapêutico é acoplar, é acomodar o meu corpo físico na minha realidade para que eu esteja bem, então a gente faz isso aqui, ó. Aí é outro som. E aí é outra propagação. Dentro da água que eu coloco aqui, a gente vê ondinhas indo. Assim como o som faz. Ok? Na Índia, nos povos orientais, essa técnica é conhecida. Como ela veio para cá? Um engenheiro alemão chamado Peter Hess, ele foi, na década de 60, para a Índia trabalhar como engenheiro. E ele disse, trabalhou 4 anos lá, se não me engano, e ele disse assim que foi o tempo mais perdido da vida dele. Porque, como engenheiro alemão, ele viu aquele povo, aquela misturança, aquela coisa, e achou assim, uma bagunça, não entendeu nada. Voltou para a Alemanha, foi trabalhar como engenheiro e como pedagogo, trabalhava numa escola técnica na época, e aí na década de 80, um colega dele chamou ele para voltar para a Índia. Só que daí ele voltou, através desse convite, o colega queria que ele fosse auxiliá-lo a investigar um fenômeno que ele tinha percebido ali e que ele queria entender o que acontecia. Esse colega, sendo curioso, participou de sessões de cura e meditação em templos e em outros locais e percebeu e viu coisas acontecendo que ele não entendia. Aí o Peter Hess volta para a Índia como engenheiro a fim de fazer medições acústicas em ambientes e instrumentos e na situação para entender. E o que eles concluíram? Eles concluíram que tinha um padrão vibratório por detrás de cada ritual, de cada som, e que as pessoas reagiam a esse som de alguma forma, e geralmente de uma forma positiva. E eles não entendiam como é que se sabia o que servia e quando. Aí o Peter Hess comprou um monte dessas taças, levou para a Alemanha e começou a fazer os experimentos dele, junto com outros profissionais da área de saúde, né? E aí ele sistematizou uma metodologia, que hoje é divulgada no mundo como massagem de som, pelo método Peter Hess. Massagem de som. De som. Sim. Massagem de som pelo método Peter Hess. Por que eu ressalvo isso? Porque é o que eu trabalho e, às vezes, as pessoas me pedem avaliações de outras metodologias e a gente não tem condições de inferir no que não se conhece, tá? Essas taças, elas são produzidas de forma artesanal lá no Oriente, por famílias tradicionais, que assim, chega a ter um ritual em cima da produção. Elas vão para a Alemanha, lá elas passam por uma avaliação computadorizada de som, para ver a frequência, e depois ainda para uma pessoa que tem ouvido absoluto,
Se passou nesses 2 testes, elas são usadas para fins terapêuticos. Significa o quê? Que elas têm a frequência necessária para alinhar o meu corpo, como se fosse um afinador. Tá? As outras são usadas para outros fins, posso usar para fins de meditação, outras coisas que eu queira usar, mas não dentro da técnica do Peter Hess, tá? E a gente sempre usa só a percussão. Então, a técnica da massagem de som como técnica, ela tem poucos anos, ela foi criada na década de 80. Mas a metodologia de trabalho vibroacústico com taças tibetanas é algo que é milenar. Milenar, vem lá dos nossos antepassados mesmo, né? Sim, lá. Ah, aqui tem uma história interessante, posso contar? Sim. Em 2018, eu estive no Peru, fui fazer turismo, e nós tínhamos um guia xamânico, um guia xamã, e aí nós estávamos em Cusco, no Templo do Sol, numa sala redonda, e ele disse assim, olha, esse lugar onde nós estamos é um templo, mas, diferente do que as pessoas imaginam de templo, nunca foi um templo de adoração. Isso aqui era um templo de cura. Mas eles tinham um método interessante de cura. Estão vendo essas ventanas, essas janelas fechadas aqui ao redor dessa sala? Alguns dizem que tinham imagens nessas janelas. Não tinha nada de imagem. Elas tinham placas metálicas penduradas, as pessoas vinham até aqui, eram recebidas pelos sacerdotes, elas eram colocadas conforme as suas condições físicas, conforme as suas necessidades no centro da sala, e esses sacerdotes percutiam as placas, e o som das placas harmonizava e alinhava os corpos, as células, ou o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e espiritual dessas pessoas. Eu não conhecia na época isso aqui. Que beleza, né? Aí eu me lembro que estava com a minha mãe e disse assim para minha mãe, puxa vida, isso eu ia gostar de fazer. Um ano depois, eu conheci as taças. Muito mais simples que placas num templo, né? Mas para você ver que não eram só os orientais que conheciam essa tecnologia, os ocidentais também, os nossos ancestrais, exatamente. Maria Luísa, eu pediria que tu fizesse uma demonstração para nós, ou mostrasse, ou exibisse ao nosso público a sonoridade de cada uma dessas taças. É possível? E nos dizendo rapidamente para que ela pode ajudar dentro do organismo. Aqui. Essas aqui são o que chamamos de taça universal. Elas servem tanto para trabalhar os pontos da reflexologia na palma do pé, como os pontos nervosos das mãos. Ela entra, é a taça que abre o caminho para o processo do trabalho de massagem de som. Ela avisa ao corpo, ó, estamos chegando. Ela tem todas as frequências, mas do corpo, mas de uma forma mais sutil. Por isso é chamada de universal. Né? Ela harmoniza. Temos, na sequência,
a taça do coração, do cardíaco, ela é usada para os órgãos a partir do peito até a cabeça. São sons mais agudos. Quando se escuta esse som e se presta atenção no corpo, as pessoas mais sensíveis podem perceber exatamente aonde ela vibra mais, em comparação com as outras. Tenho aqui também uma menina bem grande, é a taça da bacia. Com uma baqueta mais grossa, o som grave é trabalhado do ventre, os dois primeiros chakras, né? O chakra básico e o chakra sexual, essa parte do corpo. Se eu troco por uma baqueta menor, ela trabalha a região do estômago ou do plexo solar. Essas taças não são percutidas no ar. Elas são depositadas sobre o corpo da pessoa deitado e são percutidas de uma forma muito suave, pouco audível ao ouvido, mas muito sensível ao corpo. Pelo organismo, o organismo em si que vai receber essas vibrações, né? Exato. E assim, o maior objetivo dentro disso tudo é atingir um tal estado de relaxamento, de forma que o som possa reorganizar a minha estrutura interna e permitir que o meu corpo acesse a informação de cura que está dentro dele. As taças não têm uma panaceia, elas têm o poder de reorganizar as células a nível celular mesmo, tá? Permitindo que o corpo mesmo encontre novamente a informação que ele precisa. O seu equilíbrio próprio ainda. Então, eu peço que tu nos passe aí os teus endereços para as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam, nesse momento, de ter um tratamento contigo, diretamente trabalhando aí, né? Alinhando esse organismo. Por favor. Olha, tem duas formas mais simples. Uma é o WhatsApp, né? 519-9878-8174 e o e-mail isa, com S, ISA, 241167 @hotmail.com. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Maria Luísa. A gente voltará com certeza com outros temas aí. O nosso pessoal fica todo atento, né? É um prazer muito grande te receber. Uma pena que o nosso tempo realmente é curto para a gente poder explanar e fazer uma demonstração mais a preceito disso aí. Muito obrigado. E eu também me dirijo aos amigos do GBUX, agradecendo o apoio aqui e a todos os amigos que nos acompanharam nessa jornada. Inscreva-se no nosso canal. Estamos aguardando. Se você gostou, dá um like aí. Maria Luísa, para suas despedidas. Gratidão a todos. Essas tecnologias estão à disposição de todos para uma maior conexão com esse nosso momento cósmico, né?